E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Bruno, com um convidado radical, o Vitor, com o nosso magnífico Davi. Vermelho. Reparem aqui na blusa dele, ó. Bem chavoso o passarinho ali. Do povo da periferia. Hermoso. E com o nosso querido Padre Samuel. Olá. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Você já viu aquela expressão? Possivelmente sua mãe já te disse. Você quer chamar atenção, bota a melancia na cabeça? Tem outras formas de fazer isso. Você pode colocar 2 piercings na orelha. Tá me tirando? Eu já vi um podcast onde o convidado, quando uma piada dessa, levanta e vai. Pelo amor de Deus. Mas aqui não tem nada dessa de ir embora, não. Entendeu? Você pode... Até porque esse aqui, pra ir embora, ele tem que ir um caminho gigante até realmente ir desanima, embora. né? Desanima. Você pode Ai, tatuar o seu time de futebol na panturrilha, o nome da sua mãe no pescoço, ou enfim, várias outras coisas. Da namorada, eu já vi gente que tatua o nome da namorada. E o que você... E quando termina, aí, faz o quê? Coloca alguma coisa no lugar, né? É tipo quando é Yasmin, né? Os mano pai, Yasmina pi. Coisa assim. Piada horrível. Esse programa tá Aprendendo, decaído, hein? Tá aprendendo. decaído Mas esse programa. No programa de hoje, Nossa nós vamos Senhora. nos inspirar no Galvão Bueno, e eu queria dizer pra vocês, pode isso, Arnaldo? Vamos Bueno, Pode falou? fazer piada ruim? Pode. Ai. Pode o quê? Pode... Pode falar mal do padre? Parei, mentira. Não. Perdão. A ideia é que Aqui, ó. A ideia é que seja um programa daquelas dúvidas que nós temos. Pode tatuar? Pode furar a orelha? Posso receber comunhão ajoelhado? Posso ou não posso? A ideia é isso. A questão também é da gente pensar, a fé tem sempre a ver com aquilo que pode e aquilo que não pode. Será que essa é uma condição inevitável da religião? Mas é o que elas apresentam pra gente, né? Não pode, não pode, Será que a pode. igreja ficou tão marcada por isso? Você tem a sensação de que o pagão é tudo livre. E na igreja é cheio do não pode. Cheio das Por quê? regras, das regras. E tipo Por quê? assim, eu, no meu ver, a gente tem um catecismo, né? O padre sabe, o catecismo é quase da grossura da Bíblia. É tipo, o que pode, não pode. Então, manual de regras da empresa que supera missão, visão e valor, né? Então, assim, né? É considerável, é um livro bem considerável. Isso você ainda não viu o Código de Direito Canônico. Misericórdia. Então ainda tem mais pode não pode. Na né? verdade, Exatamente. eu ia falar que o pode e não pode estar no Código Eletrônico. Pois é, que é pior que o catecismo. O catecismo é só o início das dores. Jesus. Nossa senhora. Mas assim... Mas pode concluir, mas você acho vai que- falar. é, claro. Mas é porque, assim, né? Muitas vezes a gente é repreendido, igual o Marquinho falou, questão do brinco, Não tô te né? Da repreendendo, não. tatuagem. Você tem episódios com esse... É brinco que fala ou é alargador? Pode falar Já, é alargador, no meu caso é alargador, né? Ele é maiorzinho. Mas, Já tipo, sofreu já aconteceu. repreensões? Sim, eu tava saindo de um velório. Eu atuo como ministro na paróquia minha. Aí a doninha virou pra mim e falou assim: tinha acabado a celebração. Olha, pode? Aí eu fiquei assim, sem reação. Falei assim: olha, pode, né? Tanto que eu fiz a celebração. Vou levar pro padre. Ok, pode levar. Pode E, levar, assim, né? São coisas, né, que eu acho que é da própria cultura, né? Já era uma senhora, assim, de idade considerável, mas ela E ficou... você conseguiu ter compreensão ali naquele momento? Sim. Acho que foi seu maior sermão, então, né? Foi o Porque você sermão. poderia ter crescido em cima dela. Falar assim, o que a gente faz com o seu brinco? Com a sua unha pintada? Com a sua sobrancelha? Só cortou o cabelo? Sabe que não pode, né? Não pode. No Antigo Testamento ia dar problema pra senhora, você sabia? Mas Só tá usando o tecido roupa com 2 tecidos diferentes no Levítico. E as donas costumam usar com 2 tecidos A senhora diferentes. já comeu frutos muito. do mar, Levítico fala que é réu de morte. Nossa, cada Tá camarão, vendo? cada no Bom coração de saber, Deus. padre. Meu Agora, Deus. se acontecer esse episódio de novo, eu posso dar um sermão. Aqui, Não queremos brigas, mais brigas nas paróquias. Agora não é o momento disso. E outra Não coisa, era uma doninha do apostolado da oração, nem Legião de nós Maria. amamos as doninhas, tá? Todas Beijo a elas, todas. todas. É interessante. Exceto essa aí, que não é doninha daqui. Deve ser de outro país. Terra do nunca, Neverland. É interessante, inclusive, isso que Marcos falou assim, num velório. Curioso, porque num velório a gente tá,
triste, talvez preocupado. Talvez nem todo mundo. Tá né? emocionado. Se for a viúva, né? depende, Seguro, da viagem pra pessoa. Aparecida sem marido enchendo o saco. Se for a viúva lá do pessoal do Submarino, então... Como nossa dizia senhora. Hamlet, mulher sua casa de novo, se matou o marido. Nem todas. Algumas mulheres. É Hamlet, gente. Mas eu ia dizer assim, olha como que é interessante, né? Num momento que você está vivendo o luto, você está pegando o seu manual de pode ou não pode para ver e passar aquela pessoa no filtro, na peneira. Por que essas coisas acontecem? O que eu queria provocar é nesse sentido, assim. Não seria mais autêntico que você estivesse concentrado, rezando por aquela pessoa, pedindo a Deus conforto por aquele momento triste, e você está preocupado com que a outra pessoa... O O que contexto você está dizendo também... é muito bacana, porque observemos na vida de Jesus, houve momentos em que ele disse o que pode e o que não pode. Porque, inevitavelmente, todo o processo de educação, todo o processo de religião, de cultura tem a ver com isso. Naturalmente, ele é castrativo, limitador, balizador, mas ele nunca encheu o saco. Então, nunca houve um momento onde se dissesse, Jesus viu alguém no meio do caminho e disse, mas como assim você? Entende? Então, acho que o problema está aí. Não é o caso que é uma tatuagem, um brinco, não é uma questão, né? Vamos falar Tem sobre o piercing isso. também, padre. Exatamente, piercing. Não é... Mas ele é um combo de não pode você também. tem- É um combo de não pode. Meu Deus. Seu cabelo também, né? Você procura a Não, mas pessoa- aqui, agora que você Acabou meu argumento. Pode esses negócios. Meu Deus. Essa daqui é de Nossa Senhora, tá? Você fez 3 pedidos, Alex? Nem ia manjar, não. Confere aí que você tá mais perto. Ele é um Olha combo. pra você. Será que não? É Nossa Senhora das Graças. Ai, ai, padre. ai. Olha aqui, ó. Eu não sei não, viu? Foca Eu aqui, tenho ó. minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas. Mas quer dizer, eu acho que ver a pessoa antes de tudo é sempre muito importante. Quem você é, para além daquilo que você veste, o que você diz. Eu vejo sempre isso em Jesus. Sim, ele não fica preso a esses detalhes, né? Porque eu acho que isso são utensílios, são objetos que a gente usa e né, isso não vai formar o eu. A gente, o interior, né, é outros 500. Eu sou muito focado na pessoa, né? Tento ser. Não é só você, não, é Jesus. Jesus, Não tem ué. nada que tá do lado de fora que vai deixar o homem impuro para dentro. O pior é o que sai. Né? Isso. Hoje eu tô provocador. Você tá provocador? Se a Bíblia na verdade, toda... não. Ixi, me perdi. Normal. Não é que eu ia falar que toda a verdade está na Bíblia, mas a Bíblia é toda a verdade. Deus definiu mandamentos. Por que ele fez isso, então? Por que ele foi lá e resolveu definir trocentas ordens ali para os judeus seguirem? Eu acho que há uma... Não precisa de olhar pra mim, não. O tempo que a gente queimava as pessoas é lá atrás. passou, Agora não. né? Agora é tolerância. Mas eu acho Mas que há amor. muita interferência humana. Deus mesmo fica... A Bíblia, eu vejo que há uma construção histórica também de um povo ali dentro, né? Tem muitas imposições que são feitas por homens, né? O próprio Jesus fala, bebeis, mas não embriagueis. Então, assim, eu não sou proibido de tomar uma cervejinha no final de semana, né? Então... Eu sou proibido de tomar cervejinha no Papo de Sacristia. Eu Aí- queria trazer isso Por aqui. hora. É porque nós Eu ainda já- não temos patrocinador Na hora de do cerveja. intervalo. A hora que começarem a pagar, a gente coloca aqui. Na hora do intervalo, amigo... Já pensou? Papo de Sacristia, oferecimento... Tunico Machado. Tunico Machado. Estamos abertos. mas tipo assim... Paga pra nós, Tunico. Eu sei que Tunico vê a gente. Eu não, foco Tunico não. muito cara. também, sabe, Bruno? na É, o questão- Tunico é um pouco mais complicado, né? Não sei você, Mas tem né? um carinho especial pela família. Saudoso Tunico. Quem sabe patrocina mesmo, ia ser uma boa. Mas, tipo, eu foco muito na questão, o padre vai poder auxiliar melhor nisso, que tem uma virtude que chama temperança, né? A temperança é você ter o equilíbrio. Então, se você... eu já tive muitos... Não são vícios, né? Porque eu não uso... Você fuma? droga. Eu fumo cigarro, né? Paiol. Mas, tipo, eu tenho temperança, eu fumo pouco. Mas, assim, não tá na Bíblia. Na Bíblia, em momento algum, fala Você dessa sabia questão. que tem beatos e santos que fumavam também? Sim. Inclusive um deles do Opus Dei, o beato Álvaro del Portillo, do Opus Dei, que é o movimento mais à direita. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin fumava. Então, assim, aí a gente vai vendo que é uma imposição, então, de pessoas que acham que, né, não pode donos da beber, verdade, né? não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer uma tatuagem, não pode colocar piercing, né, você talvez não pode Sai fazer correndo pelado na nada, rua, né, essas coisas. usar tipo de roupa. Ele tá falando, eu tô me lembrando de um episódio que aconteceu na minha comunidade de base,
né, quando eu frequentava, que teve uma festa e tudo mais, a pessoa foi convidar o padre, falou, padre, vamos lá, tudo mais, um churrasquinho, pra tomar um refrigerante. Ele falou, mas você me convida para um churrasco para tomar refrigerante? Tipo assim, eu quero uma... Não sei o que padre bebe. Vinho de sacristia? Padre. Não, peraí. Padre é muita gente. Padre não bebe vinho. Padre bebe o sangue de Nosso Senhor. É diferente, né? Mas eu conheci padre que bebe vinho e outras coisas também. Cachaça. Vamos falar mal de pastor aqui? Pastor. Mas vamos continuar. Líder espírita. Padre não. Igual, por exemplo, o padre que me batizou e casou a minha mãe também. Achei que Não, você ia casou falar que minha casou. mãe... E te batizou, né? Casou a minha mãe. Sua mãe. Casou a minha mãe. Ele fumava, bebia, depois das missas ele ia pra trás da igreja fumar e tudo mais. incenso natural. Ele Incenso natural. Quer dizer, eu cresci vendo isso, padre Ele fumando. via Jesus também? Gente, Um padre assim, né? Pelo menos ele não subia na... Nossa Senhora. Pelo menos ele não subia na goiabeira, né? Gente, mas Eu tipo subia assim, na né? goiabeira, é muito importante deixar esse detalhe. certeza. Porque senão a gente acaba com o Ministério Clerical. Mas eu queria... Deixar claro que a gente não incentiva, tá? Não, de jeito nenhum, imagina. Não, Ninguém. Longe disso, né, padre? Mas se alguma companhia de cigarro quiser patrocinar, né? Vai que... Vai, né? A gente tá... Desde que tenha nome de santo. Esse Santa Cruz serve! Santa Cruz serve! Mas aqui, eu queria fazer um contraponto. Porque eles trouxeram duas coisas ali interessantes. O Bruno trouxe uma expressão, olha, a Bíblia é a verdade, e nós cremos nisso, mas o Vitor também trouxe uma questão, verdade que é a de um questão do povo. condicionamento histórico. E como é que a gente resolve esse problema? Eu acho assim, uma verdade de um povo localizado no exato momento em que aquilo ali se aplicava. Hoje nós estamos num outro momento, nós nem somos mais aquele povo. Então muitas coisas ali já não são Mas mais Você acha esse aplicáveis. critério legítimo? Por isso a gente, então, pode viver sem regras hoje, porque a gente já é maduro o suficiente para saber o que é Eu não certo. digo sem regras. O não movimento de maturidade terminou com muita gente morrendo de AIDS e tendo consequências catastróficas. Não que exista um vínculo direto. Aquilo que houve de belo no movimento hippie, de insubordinação, que foi muito positivo, sobretudo em momentos, em vários lugares, experimentando ditadura, muito necessário, eu diria. Mas também houve consequências catastróficas, né? Proibir levou muita gente à morte também, né? E aqui falo com todo respeito e toda reverência, quer dizer, não que todo mundo seja todo mundo no mesmo balaio, mas houve consequências que não foram tão Eu acho- positivas assim, né? É como eu sempre ouvia quando era pequeno, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem só pode, não pode, mas nem também proibido. tudo é livre. E quem vai né? ser o Tipo, árbitro, hein? Quem que você acha que é o árbitro? A gente tem a lei, a gente tem a polícia, tem a nossa avó. Tem um código de direito canônico. A vizinha fofoqueira. Sempre tem alguém pra dizer. Temos um presidente querendo transformar em crime agora, de 8, 16, 40 anos, quem atentar contra a vida de pessoas que representam o Estado Democrático de Direito. Exatamente. Eu sabe se é bom, se Eu é acho que- ruim, mas eu só o que- tempo dirá. Mas ele quis dizer, Não, tipo eu assim, queria se dar uma Deus, mensagem tipo pro assim, povo nossa, cristão se Deus agora. não existe, então o que Tudo tá é olhando, permitido, tudo é né? permitido. Dostoiévski. Né, eu só queria dar um testemunho. Agora o cristão vai me ouvir. Que vai você usou droga? Você não fala palavrão. Você usou droga? Não, eu queria falar que agora é porque... Não, é que vocês falaram assim... quem que é o árbitro? Aí vocês falaram que é a lei. Na verdade, não. A gente sabe que o legislador, ele cria a lei e o juiz, na verdade, avalia a lei e, de fato, o juiz é o árbitro. aula de direito constitucional. Aprende aí, ó. Só que no Constituição é isso, né? Fez videozinho, xingou e... Eu ia falar um exemplo. Mas eu não vou, não. Mas vai lá. Você pode ser preso, tem que Eu dar. posso. Só que no momento que a gente lembra disso e você pergunta quem que é o árbitro, o cristão tem que sentir muito forte. Não pode ser um ser humano, não, porque os árbitros que a gente tem no Brasil, o árbitro tem que ser Deus mesmo, porque se a gente basear aqui na Terra, nós estamos ferrados. Aí eu diria Se que você vai tem falar da dois pontos. CBF, Mas é a são única péssimos coisa que- mesmo. Mas aí que eu diria que tem dois pontos. O que você falou faz super sentido, porque uma coisa Só- não só- pode... só um- Mas é claro. Um corte. Nesse caso, a gente chama o VAR ou não? Porque Cortou pra fazer essa piada, faz meu Deus. sentido que... Ai, meu Deus. Amor à vocação. Mas a gente... Uma coisa não pode fundamentar a si mesma. Então, quer dizer, você precisa de uma outra coisa que legitime os princípios, as leis, daí a ideia de uma fundamentação superior. Ótimo. Mas onde que isso começou a dar problema e que teve que ter a separação dos três poderes? É que Deus sempre tem representantes que falam em nome dele, né? A gente contava uma piada no sacrário, no seminário, que quando o padre tá bravo... Calma, você vai entender o ato falho. Quando o padre tá bravo, ele diz assim, aqui na paróquia mandam 2 pessoas.
eu e Jesus. Mas como ele fica calado no sacrário, mando eu. Então é isso, quer dizer, o problema é quem é que vai traduzir o que Deus quer, né? Você, depois que foi ordenado, você chegou aí pra paróquia? Não estive, eu fui ordenado numa paróquia, Santuário São Judas Tadeu, né? Eu ia falar assim que o padre experiente de paróquia, ele sabe que quem manda não é o padre. Não é não. Não é. É a As secretária. famílias. Mas a gente não As vai falar doninhas. aqui que Não vamos famílias, falar, as é lógico que não. Eu vim de comunidade de base, eu adoro falar isso. Eu vim de comunidade de base. A gente sabe. Nossa, mas tinha aquelas famílias que quando você... Igual eu sempre pedia assim, gente, coloca minha família em oração. Eu falei, tomara que seja só a família, porque se for colocar membro por membro, a gente não acaba a vida. E umas famílias chatas que decidem, que quer brigar sobre a cor da parede da igreja, se coloca o vaso ali ou ali. Esse é o problema, a o cor do fã-clube. brinco. Eu não sei se o meu ranço não é com a comunidade de base, é com a família. Assim, O na fã-clube de verdade. Jesus é Coroa. terrível. Mas é uma questão que eu acho que ela é muito contemporânea. E que eu imagino, sobretudo os jovens que chegam agora, têm dificuldade com esse pode que não pode, é porque a gente fica sempre com a dúvida, mas não pode por quê? Quem mandou? Quem obrigou? Quem chegou a essa conclusão? Então eu acho que é uma... Tem um livro é Levítico que é cheio de regras. Sim, Levítico. Tem lá uma até que não pode comer carne de porco, né? Animais de pata cortada, não pode comer frutos do Imagina. mar, não pode tocar em mulher menstruada. Mas Se o homem tem poluição noturna, ele tem que se afastar do acampamento. E tem o quê? Poluição noturna. Sonhou e acordou. acordou que gozado. jeito. É mais ou menos isso. Imagina você, Aí tem que se afastar do sem comer acampamento, coisas assim. Não, bacon, você sei come carne um de bacon. porco. Eu me descobri fã de carne de porco. Adoro carne de porco. Não, cada bife, cada vitela deve ser uma pontada no coração de Deus. Que esse vai descer. Meu Deus, eu não sei. Esse mas o seu vai- deve estar bem... esse Não vai- pode misturar a carne da Tem mãe coisa. com a carne do filho. Por exemplo, o judeu tem geladeiras separadas, os judeus ortodoxos. Aham. Porque como ele não sabe se a vaca era a mãe e deu aliás, a carne é do bezerro e o leite é da mãe, tem que ser duas geladeiras. O judeu ortodoxo é assim. Que isso? Ele não sabe de onde veio. Então é uma carne uma geladeira para carne e outra para laticínios. Você vê o que é um judeu ortodoxo. Mas Não pode dormir na mesma cama que a mulher, porque uma mulher que sangra deixa impuro. O judeu ortodoxo não dorme na mesma É cama porque que a não mulher. descobriram ainda que existe absorvente, né? Bom, enfim. Vejam, e Jesus já tem essa lucidez. Quando ele olha e diz, olha, tem princípios que caducam. Ouvi isso que foi dito, eu porém vos digo. Agora hoje, quem que vai ser o árbitro? Fica a pergunta. Se a igreja, ela diz que ela é uma... Mas será que ela a falta desse árbitro divino não causa uma plasticidade na lei a ponto de descaracterizar? A o que igreja gente vai já dizer tem? que sim. O homem contemporâneo vai dizer que a ética é fruto do consenso. A ideia não é se uma instituição manda ou isso e aquilo. Mas a ideia é faz bem, é útil. Que esse dia eu tava... Porque você entende, só para concluir, nós tivemos um momento que era de uma ética metafísica, que ela é fundamentada no espiritual. Depois nós tivemos Kant. De alguma forma, a sua máxima... Você tem que agir de tal maneira que a sua ação possa ser repetida, validada, tenha valor para todos os homens em todos os lugares. Agora nós temos um Adam Smith. É utilitarismo. É útil. Serve. Se não é útil e não serve, então eu faço. Simples. É o nosso paradigma contemporâneo. Agora, quando a gente fala... Mas ele ia falar, desculpa, seu lugar de fala. Esqueci que... lembrei. Não, esqueci. Deixa eu ver. Esqueci. Opa, vamos voltar nesse nome. Deu problema. Esqueci. O que eu ia falar? Esqueceu? Esqueci. Você trocou com o Bruno? Hoje eu Meu troquei. Deus, deixa Uma troca. Então fala, alguém tem que falar nesse programa. Todo mundo fala, por que você não quer falar? Esqueci. eu ia falar assim, o que eu entendo, né? Algumas regras, elas precisam ter. E se a gente for ver um pouco do movimento de evangelização inicial, você pega uma pessoa e você está querendo converter ela. Muitas vezes você vai começar por esse não pode. E se ela for dócil, né, a esse não pode... ela vai ter o primeiro momento de conversão, ela vai entender que existem os pecados mortais e ela vai se afastar deles, ela vai procurar as condições de pecado e ela vai ser convertida muitas vezes, e de fato é um instrumento muito útil, num processo inicial de se aproximar de Deus. E de fato, não faz sentido, não tem como se aproximar de Deus dependendo do tipo de vida que você leva e procura. E aos poucos você vai podando, que é necessário. E aí existe o pode. Do meu ponto de vista, depois que você passa disso, você tem que ter em foco não mais as regras, mas você tem que ter em foco o amor a Cristo e considerar fazer todas as suas coisas para Deus com amor.
Você que acabou eu de entendo? traduzir aí a teologia paulina, quando ele diz a lei mata, é o espírito que dá vida. Então, no primeiro momento, como aconteceu com o povo judeu, a lei, os mandamentos, o Levítico, ele é importante para um povo que vive como animal. Na medida em que Então o povo servia vai... para adestrar o povo. Exato, literalmente. Deus adestra o povo no Antigo Testamento, porque ele está trazendo as escravidões e os maus vícios do Egito. Aí depois o povo vai aprendendo a ser livre, passa por outro processo, até que termina na Então, graça. no primeiro momento, ele precisa de religião, precisa de Deus. Mas não precisava matar, né? O pessoal de Sodoma e Gomorra, toda a pedagogia foi Sim, demais. então- Aqui vou curar o câncer, mata a pessoa, né? Mas aí, Enfim. trazendo para o concreto e falar dessa senhora que apareceu para o Vitor, o que eu diria? E é um pouco triste imaginar assim, bom, com que idade que ela foi batizada, como que foi a conversão dela, e aí ela chegar a ser uma senhora e ter ainda esse pensamento reflete que existe uma doença espiritual, talvez, de estar preso até hoje na lógica do... Fase infantil. É uma na fase infantil da fé. Sabe? Isso E é aí, Kierkegaard, tá? Mas depois, Kierkegaard traz isso que você... Eu acho interessante que vocês trazem coisa aqui de vez em quando. Como eu estudei filosofia e teologia, é muito interessante que vocês começam a fazer um arrazoado de pensamento e é exatamente aquilo que um filósofo diz. Kierkegaard diz isso, ele diz, olha, o primeiro passo é a experiência dos sentidos. Depois, a busca de uma moral. Depois, o encontro com a doutrina. E quando tudo isso falha, o salto na fé. Exatamente o que você está falando, né? Ela não chegou a... Pode ser. Somos filósofos. O salto na fé. Óbvio que a gente tem que reconhecer que existem alguns pecados que, de fato, são pecados. Não caducam. E a gente tem que entender muito bem essa diferença. Você citaria quais? Graves? Sim, eu tô com em mente aqui. Uhum. Eu falo Mas não é assim, da cintura pra baixo, não, né? sim, obviamente. Mas matar, Matar. furtar. Mas você entende, eu tô te provocando. Por quê? Eu tô sei. querendo dizer, por que Mas o o cristianismo povo- fica nesse pode, não pode? Por exemplo, essa não, outra doninha, pelo amor de Deus. Uma senhora Coitada. pode se escandalizar pelo fato de que a filha ficou grávida antes do casamento. Mas ela, o falso testemunho, o que ela Eu ia não chegar paga o nisso. legítimo pra doméstica, isso aí nunca tá, Hipocrisia, né? entendeu? Isso Sim, não é não, pecado. Por que o cristianismo tem essa Eu- fixação da cintura pra baixo? Eu ia fazer essa volta. Por quê? Pode ir. O momento inicial, né? Você... Eu me perdi todo. Desculpa, eu só quis te problematizar. Não lembro. Mas o fio da meada estava querendo dizer é que esse primeiro processo ele é importante. Estava falando da senhora que... Ela recebe lá, e aí vai ter muito claro lá, que eu falo assim, que existem pecados que são de fato pecados, né? Vamos pegar lá. Adultério. É de fato um pecado. E a gente não vai chegar aqui à conclusão, por mais que a gente tente, e não é necessariamente porque a igreja falou, mas é porque é verdade que o pecado não é adultério. E aí, beleza, ela fica com isso em mente. Que o adultério é pecado. Que adultério é pecado. Ah, ok. Isso. Porque você se contradiz. Você sabe que você poderia ir pra fogueira se fosse um tempo atrás, né? Obrigado. E aí, o que ela faz? Ela perde um pouco... Não tô querendo falar exatamente da senhora, mas da doença que surge. E começa a colocar os pecados no mesmo nível. E começa a pegar coisa que é pecado, que não é pecado, e chama de pecado. E ela fica extremamente preocupada... Tipo, qualquer coisa é pecado. Neurada? Com- Escrupulosa? escrupulosa com uma argola no ouvido. E aí, ela começa a atacar isso com força. Ela desbalanceia a doença. Não, senhora. Mas a doença desbalanceia a noção do que de fato não pode e coloca coisas. E aí ela vai chegar em casa e vai falar com o marido dela, se não era o morto lá, né? Com a vizinha dela lá. Assim. Ah, Em é. vez dela falar com a vizinha Vizinha, dela, com certeza. nossa, eu tava muito triste, obrigado por ter ido no meu velório, não sei o quê. No meu velório, no velório do meu ente. do meu marido e tudo mais. Em vez de fazer isso, ela vai falar assim, você acredita que o menino que tava fazendo Ezequias, ele tem aqui, e ela começa a fazer o quê? Esqueceu do presunto pra olhar pra orelha de quem tá presidindo. Ou seja, ela A acabou sua de fala é cometer... muito lúcida. Ela acabou de cometer um pecado mortal. Tipo assim, pensa nisso. Ela faltou com a precisa caridade. ela precisa se confessar, porque o destino dela agora é o inferno. Porque ela estava preocupada com algo que nem pecado é. É. Entende onde está a doença? Um dia eu ia chegar lá. Eu sou muito prolixo. Não foi prolixo. Você tem a sua maneira de argumentar e o seu arrazoado foi muito claro. Enfim, podemos continuar. Mas o que eu ia puxar anteriormente é que a gente...
acredito que tem uma passagem bíblica que a gente fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aham. Alguns são a 2 capelinha. Coríntios 6. Alguns são a capelinha, mas tudo bem. Mas, por exemplo, quando a gente fala, não pode tatuar, não posso pôr brinco, não posso não sei Eu o sou quê. uma catedral, Aham. então. Eu não entendo isso. Esse é igual você. Ah, não, deixa. Você vai falar Não, onde eu vou chegar. Isso, eu vou dizer, por exemplo, igual a gente citou a Bíblia várias vezes. Não tem nada na Bíblia falando, olha, fulano de tal não pode tatuar. Não pode isso ou não Em pode Levítico aquilo. tem, que não pode fazer incisões, mas imagens de ídolos e coisa do tipo. Mas, Mas Mas o que- em culto, como se fosse culto a outras divindades, por exemplo. sim, sim. eu lembrei. Eu posso da- tatuar Nossa Senhora em algum lugar. Ah, depois eu vou mostrar minha tatuagem aqui. Mas ela tem Você tem sentido. tatuagem? Aham. Você pode mostrar sua tatuagem? Ou Agora? ou tem Oh, que ser, gente. tem Seu que ser programa de depois do- família. tem que ser depois do Mas, tipo, programa. eu ia puxar pra esse assunto aqui que Marcos falou, porque, tipo assim, a gente vê os nossos templos, são bem ornamentados, bem adornados, com pinturas e tal. Eu não posso fazer uma tatuagem. Uma tatuagem, se ela for bem elaborada, é uma pintura. É o que Né? eu tô adornando aconselharia meu quando templo. alguém fala assim, mas seu corpo é o templo, não pode tatuar. Fala assim, eu sou uma capela barroca. Muito bom. Só que tem uns que vai parecendo porta de banheiro de Mas escola. claro né? que, tipo assim, Quando a né? tatuagem não é mal É feita. aí que entra a questão, assim, da temperança. A gente tem que saber também o que tatuar. Eu É como se tatuei fosse uma símbolos roupa pra religiosos. vida, né? Eu tatuei símbolos religiosos porque eu acredito, né? Eu vou estar sempre protegendo. A minha visão é essa. Eu tenho uma cruz portuguesa no braço. E uma caveira? Se alguém me tatuar uma caveira, é um problema? Não, e as caveiras estavam nas cruzes até pouco É sinal de pois mortificação, mãe. Por Tem exemplo, uma simbologia. é um dos motivos pelos quais, e tem isso até, tem vídeo, nós vamos recuperar isso depois quando tivermos o Museu da Catedral Cristo Rei. Faça parte da Praça das Famílias. Mas Dom Cabral, um dos motivos pelos quais ele não sagra a igrejinha da Pampulha, atual santuário de São Francisco, é porque tinha um cachorro lá no fundo. E aí a comunidade Belo Horizontina fica escandalizada. Fala assim, gente, nunca viram foto de São Domingos de Gusmão? Um cachorro com uma tocha na boca? O pior, o cachorro era ele, porque a mãe, quando fica grávida dele, sonha que ele é um cachorro que vai pelo mundo inteiro levando a chama da fé. Então perceba, a falta de Tem um orientação... significado, pelo menos. Exato. Né? Tá bom. Mas entenda, a falta de conhecimento histórico, ou a falta de conhecimento bíblico, ou de senso de atualidade, ou de experiência de fé, nos leva a dizer merda. Era Santo Afonso de Ligório que rezava e tinha na mesma caveira? Há vários santos que rezaram como caveira, São Francisco de Assis, Afonso de Ligório tem um tratado sobre a morte, né? Então, caveira Ele pode. ensina como morrer. Então, aí o que eu queria trazer é o seguinte. Então, Depende- caveira mas pode? depende do sentido. A ideia é Eu não posso essa tatuar um caveira- Exu caveira. Exu caveira não pode. Depende, ué. Nossa imagem de São Pedro de São Paulo não é o Rômulo e Rêmulo, nós não reproduzimos. Tira Geraldo a tem uma chave da caveira mão também. de São Pedro é Zeus. Então, quer dizer, depende do significado construído em cima daquela imagem, o que ela representa. Ela é um sinal de mortificação, de não respeito ao seu corpo. Agora, se ela é um ato de rebeldia, se, no bom sentido da palavra, se ela significa uma expressão de fé, por que não? A igreja não se pronuncia sobre O isso, Papa não? Francisco fala isso. Tem uma entrevista que ele deu uma vez, que ele... Para padres recém... Ordenados? ordenados, que ele ensinava como se aproximar desses jovens. Tipo assim, não julgar, mas entender. Com essa tatuagem, onde você quis chegar? O que ele quis comunicar? Isso, exatamente, o que você quis comunicar. Se era um grupo que ele quis identificar, se é uma rebeldia, algo que ele quis externar, ou se é uma Eu história católica brinquei também. assim com Exu caveira, mas eu quis dizer, tipo assim, uma tatuagem que simboliza algo que não está dentro. E o que Do não está cristianismo. dentro do cristianismo? Por exemplo, é uma pessoa que tatua um palhaço. Então, Matou um policial, ué. Não é isso sim? É. Do palhaço? Aí poderia ser um problema, quer dizer, é um sinal de uma morte. Não tô, de maneira Agora, nenhuma, se tô esse- fazendo uma ligação com Exu caveira com Agora- algo. Agora, ruim. se ela- Eu tô se fazendo ela algo ressignifica que tudo. é Agora, se ela fora da nossa tatua, por religião. exemplo, um palhaço para dizer que o palhaço é alguém que mente tão desverazmente, que mente sobre a dor que sente, é uma poesia? Nossa. Então, quer dizer, ué. É uma ópera, Mas pensa né? bem, Na Parei no verdade, palhaço. é uma Não, mas ópera. pensa bem, a ideia de que, olha, o palhaço é a representação da contradição da vida. Alguém pode se identificar com isso, dizendo, olha, eu sou alguém que tem que mentir sobre os meus sorrisos, na verdade eu tenho medos. Ela pode traduzir isso. É uma numa expressão tatuagem. de si mesmo. Exato. Pode ser. Alguém que tem coragem de assumir que todo mundo mente sobre suas dores, como um palhaço, tá sorrindo ali, mas tem suas angústias, tem boleto. Por que não? Então perceba, depende do sentido. Então, se houver um sentido ali que não seja um sentido criminoso, digamos assim. eu dei uma outra viajada. E se você é filho de um policial
que perdeu o pai assassinado e não foi tocativo, foi intencional e tudo mais. Você teve uma dificuldade com isso, você quis vingança, você entrou pro crime também querendo vingar e tudo mais. Você se encontra com Cristo e o palhaço, no mesmo sentido, é um lembrete de que você tem, dia após dia, trabalhar o perdão dentro de você. Quando você a pode coisa construir... já tá lá e a pessoa simplesmente aceita, né? Se isso... não pode tatuar arma, mas tá cheio de igreja com exemplos de... Tem bispos aí que tem... Temos padres com tatuagem. Nos brasões episcopais. O padre Fábio de Mello tatuou uma abelhinha na mão, né? Eu achei fofinho. Eu achei fofinho. Mas lá no Vaticano, você olha lá aquele baldaquino, aquela coisa toda, um dos símbolos do Papa que fez o baldaquino, eram as abelhas. Santa Joana d'Arc com uma lança na mão. Então, eu acho que depende do sentido que você constrói, né? Então... Agora, se eu não me engano, não sei exatamente. É Eritreus, é isso? Eritreus, sim. Eles tinham Os uma cruz na egípcios, testa. sim. Sim. E os cruzados... É um grupo de cristão esse daí? Isso, já ouvi do falar. Egito. Aham. Não são católicos romanos, mas ligados ao nosso veio ortodoxo, né? Do cristianismo. Mas na época das cruzadas, quando se ia a Jerusalém, alguns tatuavam a cruz de Jerusalém. E embaixo escrito Coram Deo, na presença de Deus. Era uma forma de demarcar. Tipo, não tem um selo da Estrada Real? O selo da Estrada Real de Jerusalém era uma tatuagem. Os cristãos faziam. Eu comentei isso porque eu acho Imagina que... o selo da Estrada... O mundo não dá volta, ele capota. Eu disse isso porque eu sei que esse pode, não pode, acaba afastando muito dos Acho que jovens, sim. né? Igual, por exemplo, é uma igreja que infelizmente não consegue chegar numa favela com essa quantidade de pode ou não pode. A igreja, ela não tem que ficar preocupada com modismos do mundo, mas ela tem que ser atual sempre. Então é isso. Ela tem que saber chegar. Né? É lógico, porque Ela tem que senão chegar. Jesus disse, olha, ide anunciar a toda criatura. Por que ele diz isso? É justamente para dizer que é todas as pessoas. Porque ele poderia dizer, e aos homens, às mulheres. Quando ele fala criatura, é para justamente deixar claro que até aquele que a gente suspeita se é humano ou não, é diferente, não é judeu, é pagão, não é descendência de Abraão, ide também a ele. Então, se a igreja não se aproxima, não se atualiza, ela não serve para nada. Meu Deus, que isso? É a fala do capeta? Não. São João 23, na abertura do Concílio Vaticano II. Temos uma tradição. Mas se a gente não consegue comunicar essa tradição no mundo contemporâneo, serve para quê? Uma tradição que não é comunicada, que não aproxima, que não cria diálogo, ela serve para quê? Que faz distinção, né? Faz pra distinção, quê? esse é o problema. Para que Faz ela uma serve? distinção. Agora é lógico que ela vai provocar, ela vai ajudar nas balizas, tem coisa que ela vai dizer que não pode, como é a educação de cada um de nós. Eu ia falar que eu lembrei de um negócio aqui, no pode ou não pode dentro do âmbito religioso, né? Eu dei exemplo fora. O Davi falou assim, pode comungar ajoelhado? E aí, você falou de João 23, eu lembrei do latim, eu lembrei de uma carta que o Papa Francisco colocou restringindo a utilização do latim, que é a língua oficial da igreja. Por quê? Porque não pode Mas, por exemplo, celebrar temos a que ir missa em latim? atrás. Pode falar. Não, joguei a bola, pode cortar. Por exemplo, Papa Bento XVI, olha a consciência histórica, como é que ela é importante. Ele é um papa profundamente forjado, na melhor acepção do termo, quando a igreja ainda celebrava em latim. É um papa mais velho do que Francisco. Então, o que ele viu? Ele viu que o concílio teve um efeito negativo, um rebote, que foi a ruptura. Como se tudo aquilo que tivesse vindo antes tivesse que ser negado. Nós temos altares. Uma igreja, por exemplo, Nossa Senhora das Dores, ali em Belo Horizonte. Quem estava lá, não vou falar, porque é bispo, já morreu, mas não vou fazer isso, é lógico que não vou falar o nome dele. Ele destruiu a marretadas, um altar histórico, das igrejas mais históricas de Belo Horizonte, na época do concílio. Então imagina, olha a cabeça, olha a mentalidade. Então o que o Papa Bento XVI faz? Ele aprova a celebração da missa no rito tridentino para reforçar que não há oposição. Ele traz um tanto de roupa lá de Pio XII, vestia a casula romana e por aí vai. Só que o que acontece? Ele teve uma das iniciativas dizendo que se um grupo quisesse celebrar, poderia ser independente do bispo. Isso não faz sentido. O bispo é o pai da diocese, então tem que passar por ele. Não é que ele vai proibir, mas tem que entender como é que esse grupo é um grupo católico ou é sectário ou é reacionário. Disso que eu ia falar. Aí o Papa Francisco, quando ele coloca o tradição, não é a tradição de custódias, mas é o outro, né? É isso mesmo, tradição de custódias, ele está querendo dizer, olha, tem que ter um critério.
Por que esse grupo quer celebrar? Qual que é o sentido? Aí passa pelo bispo, ele concede autorização. Né? É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, não faz sentido um Papa Francisco criar uma regra de não pode fazer algo de uma língua oficial. Só que exatamente por causa disso, ele não está nem um pouco preocupado neste momento com o latim. Não é o latim o problema, mas é um grupo que não é católico, que se diz católico, que se diz tradicional. Eu tô falando isso, imagina, né? Sim, é. Mas que as se pessoas diz- se convertem, obrigado. Que se diz... Ser tradicional é bom, um grupo tradicionalista. Não, eu falo isso por ser tradicional, né? Sim. Mas eu falo assim, para entender, os não podem. Porque assim, tem que ter regra? Tem. E tem que entender também os motivos pelos quais usar uma tatuagem, ela vai ser um problema quando ela quer ser uma revolução, quando ela quer representar algo negativo. Mas o problema não está na tatuagem. É o que o apóstolo Paulo fala, mas pode dizer se ia colocar, por favor? A respeito disso daí, eu acho super válido, porque imagina, eu chegando na minha paróquia tendo celebração em latim. Eu escuto muito de pessoas falando assim, eu vou na missa, a missa é a mesma coisa. Sei que aquilo ali é uma falta de catequese da pessoa, porque ela não entende o verdadeiro sentido da missa. Mas, se imagina, se chegar numa igreja, tá celebrando E não em latim, entender nada. você ficar, Aí quer dizer- eu mesmo não entendo, né? E aí aproveita a piada que eu sempre falo. Por que foi traduzir? Piada não, é constatação anedótica. Por que a igreja teve que traduzir para o latim, começou a celebrar em latim? Porque ninguém mais falava grego. E São Jerônimo foi chamado pelo Papa Damaso para traduzir. E qual que é o nome que ele dá? Vulgata. O que é vulgata? Vulgata. É vulgar, é comum. Então, se traduz para o latim justamente para que o vulgo, o povão, Sim. pudesse entender. E E o pensar que povão antes... não fala mais latim. Exato. O povão não fala. E pensar que antes do concílio o padre celebrava de costa pro povo, né, pra assembleia. Então, assim, o concílio, ele é super válido. Então, assim, essa questão aí do Ele tradicionalismo... quis democratizar a mensagem. né? Sim! É tipo... Coloca o seu contraponto, que não era de Costa, que é versus Deum. Coloca aí. Agora eu vou ter que voltar De lugar que eu frente, ocupava antigamente. desculpa. Agora, se você conseguir fazer a sua mulher usar véu, aí eu bato o chapéu pra você. Tiro o chapéu pra você. Você só fala isso porque você conhece ela. Exatamente. Não, mas Porque senão eu acho Lá que vem- eu tenho que ser um defensor, da tradição, da moral e dos costumes. porque também vão colocar aí, Você vai calma. lançar uma A tatuagem gente aqui. utiliza... Ai, A gente utiliza o latim, sim, porque é uma língua morta e quando você fala algo E é oficial nela, da igreja ainda, né? porque quando você fala nela, não tem dúvidas. E quando você fala em português ou Só espanhol... uma dúvida, por que é pode- ciência? Mas como é que você vai levar uma igreja em latim? Eu sempre bato na mesma coisa. Como é que vai levar uma igreja em latim pro povo? O povo não fala latim. povo Como não é que fala vai levar... português. Não, mas você tem que ter Deixa. modéstia Mas ao mesmo católica. tempo, Vai não. ser Mas ao modéstia, mesmo cara. tempo, Vai mas é ter um uma contraponto. modéstia católica no Rio, lugar insuportavelmente quente. Deixa eu É fazer... só fazer um contraponto. Eu concordo com você, plenamente. Sinceramente. É só fazer um contraponto. Hoje é um problema, por exemplo. O latim trazia algo, não tô querendo dizer que é pra voltar a celebrar em latim, não. Pelo amor de Deus. Vai falar com o Dom Valmor, A que eu tô igreja, falando que vai a celebrar em igreja latim, já não. tá vazia, celebrando latim, ninguém Mas mais vai. um contraponto calma. que é importante. Por exemplo, atualmente, se o Papa vai fazer uma missa, ele fala em italiano, ele só alcança na Itália. Quando era o latim, era uma língua universal, o culto universal. Uma outra coisa, por que as ciências ainda hoje, quando elas descobrem uma espécie, colocam o nome em latim? Por isso, porque é uma língua que não muda, vai ficar fácil de você se comunicar com a maior parte Não do muda porque mundo, morreu, que é neolatino. Mas eu tô querendo dizer, porque morreu. o critério, ele atualmente, ele tem os seus problemas. Quer dizer, fez a soma, contou, perde-se mais que ganha. Mas a ideia não era despropositada, porque é universal, é uma língua permanente e a maior parte de nós é neolatino. Então, quer dizer, um espanhol, um italiano, um português teria mais chance de Mas se não encontrar. muda porque morreu. Não. Porque se fosse uma língua viva, a língua é viva. A língua muda o tempo inteiro. Não. O português que nós falamos... Ah, não é você o português fala vivo. todes, fala miglis, fala tudo. Você quer não? isso? Você quer uma revolução? E daqui a uns anos... fala Eu top. queria fazer uma pergunta histórica para não cometer um erro. Antigamente, não existia a homilia, existia o sermão. Olha aí. O sermão era feito na língua vernácula ou em latim? A maioria das vezes no vernáculo. Tá. A catequese era feita na língua vernácula ou em latim? Vernáculo ou na língua até tupi se traduziu. Agora,
Estamos num momento... O que acontece? Existe um movimento pós... Mas eu quero dizer que eu concordo mais com ele, tá? Eu quero deixar isso claro. Virou aula de Vai falar, liturgia. desculpa. Obrigado. É óbvio que eu não quero ir lá para minha Não, igreja, entendi. minha paróquia, celebrar em latim. Só que eu tenho que defender a qualidade, por quê? Cria-se essa fala, na minha opinião, não faz tanto sentido. Por quê? A ideia do Papo Sacristia é isso mesmo. Tira porrada de amigo. Não me preocupa, não. Ele tá assustado aqui. Por quê? O que eu acredito que gerou esse outro extremo, né? E aí eu tô tentando ser ponderado Aham. aqui. Ela tem que ser, e eu falei os motivos do latim, né? Agora, deixa eu só falar o do padre, né? Porque padre, quando ficava de frente, de costas pro povo, costumava ser padres mais voltados a rezar para Deus do que ficar olhando pro Essa aí povo. Mas eu também vou os deixar mesmos isso pra lá. padres da época dos escândalos de pedofilia. Teve muita coisa De debaixo fato. dessas batinas. Muita coisa. De costas, mas os corinhos tudo escondido. Isso aí também, naquele né? momento ali, naquele momento que você está celebrando, é o momento do culto divino, de o maior louvor a Deus que o católico tem ali, celebração do sacramento. Então você está voltado para Deus. Em certo sentido, você não precisa entender tudo que o padre fala, não. Não sei se eu estou exagerando. Não, eu entendi o que você Eu falou. acho que faz sentido. Na hora que ele começa o sermão, ele fala na língua Sabe quem vernácula. diz isso? Sabe quem Na diz catequese, isso ele que fala na você língua acabou de dizer? vernácula. Vou citar aqui uma grande pensadora, filósofa, catolicíssima, concordando com você, Rita Lee. A Rita Lee, ela falava justamente isso. Tanto que na missa de sétimo dia dela, se fez em gregoriano, porque ela tinha exatamente esse seu argumento. Ela fala que ela parou de ir à missa porque ela falava, antes eu ia na missa, incenso, latim, sagrado. Aí depois eu fui na missa, começou a tocar violão, música comum, parei de ir na missa. Mas eu acho que faz sentido, sabe por quê? A O gente tem Jô que ver... Soares também falava muito A gente tem que isso. ver igual, por Adélia exemplo, Prado. O candomblé, ele tem as celebrações dele, tudo é cantado em Yorubá. Então por que não pode cantar em latim? É uma coisa Entendo, interessante. eu acho que... Vocês vejam que, olha, a esquerda e a direita se encontraram? Meu Deus, tô me sentindo em 2022, o que é isso? Avançando. Alckmin, meu amigo, meu Deus, o que é isso? Papo de Sacristia, meu Mas eu Deus acho santo que a partir falou do que agora. momento que o latim, né, a modéstia, outra coisa, começa a atrapalhar, levar a mensagem, é uma coisa a se pensar. Concordo. Que é o coisa a se extremo pensar. que o Papa Francisco quis cortar. E aí, agora eu vou dar provocada, mas vou deixar no ar porque o papo vai acabar. E aí só continua em casa para poder falar disso. Curte, comenta, tá? Compartilha. O padre faz a oração eucarística, tudo certo em português. O povão entende e compreende tudo que ele está falando, mesmo sendo em português? O povão não compreende nem o que o professor tá falando em português. Só tá lá. Se ficar em latim vai ficar pior. Recebei, ó pai! Não sabe conjugar, vai falar declinação, Não genitivo, adianta. acusativo, A gente tá dativo. falando de Não é porque tem linguagem, português que entende língua, de tudo também, idiomas, não. mas a gente tem que adaptar a mensagem. É a mensagem. Repete isso pra mim que você falou. Não importa muito a língua. A gente tá falando aqui de língua, dessa coisa, mas o importante é adaptar a mensagem. Para que a mensagem... Não pode tem a ver justamente com isso, com a abertura ou não, Exatamente. para entender a mensagem? Acho que sim. Vamos combinar o seguinte: eu falo amém em português, vocês falam em grego e latim, fechou? Mas amém já não é uma palavra em português. E aí, A entonação discussão não acaba. Não adianta. Muda a entonação, mas é a mesma palavra, né? Pode ou não pode? Amém? Pode, Amém. não pode? Não, nem amém, então. Então, pessoal, Papo de Sacristia de hoje, dá uma moral pra gente, curte aí, deixa o like e compartilha. Valeu. Dá uma moral. Valeu! Valeu! Tamo junto, rapaziada!